Hoje nossa entrevista vai ser com um grande parceiro e amigo, professor Eduardo Edilson, graduado em secretariado executivo, docente, escritor e que tem um trabalho muito interessantíssimo e pioneiro com foco nos secretários executivos. Ele, junto com o professor Jefferson Sampaio, que já é grande parceiro há muitos anos do Pepita Secretaries Club, nosso embaixador, eles criam um material científico, livros com pesquisas que deve ser disseminado para absolutamente todo mundo, que traz um valor muito, muito importante para a comunidade do secretariado executivo. Edilson, super obrigado por você estar aqui conosco, pela primeira vez e várias que vamos estar ainda este ano. Eu gostaria, assim, que você se apresentasse. Quem é o Edilson, né? Fale um pouco sobre você, tua jornada, tua história, tua formação. Excelente. Eu que agradeço o belíssimo convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Me chamo Eduardo Edilson, como você mesmo falou. Naturalmente, nascido e criado em Pernambuco, numa cidade chamada Feira Nova, no interior pernambucano, no Agreste. Quando eu escolhi o secretariado desde o princípio, né? Eu já fiz vestibular desde novo, com 17 anos, para o secretariado. Então, secretariado executivo já foi uma opção, mesmo sem saber o quanto que eu iria me apaixonar pela profissão, né? O quanto que eu iria me tornar um ativista secretarial. Mas a identificação com o fazer secretarial começou desde o princípio, desde o primeiro, segundo período, e quando a gente vai para o estágio, que eu acho uma parte muito importante dentro do processo acadêmico, essa identificação da teoria com a prática, é onde a gente vai para o primeiro processo na prática, né? Eu me formei em 2017, eu fiz secretariado executivo na Universidade Federal de Pernambuco, me formei no primeiro semestre de 2017, ali entre março, abril, maio, quando acabou o meu contrato de estágio e a empresa que eu trabalhava fez a contratação, eu já terminei, estava chegando no final da graduação sendo contratado, então eu já comecei a ver o secretariado também com outro olhar no meio profissional, né? É uma profissão que o mercado de trabalho é aquecedor, eu percebo isso. Lá em Pernambuco também tem essa questão. Em 2018, né, passei quase mais um ano e meio trabalhando na empresa que eu trabalhava. Em 2018 eu resolvi vir para Brasília, e aí eu vim fazer uma pós-graduação aqui em assessoria parlamentar, porque eu tinha um desejo, um sonho em trabalhar como secretário executivo na área política, ou na área pública, né? Assessorando políticos ou pessoas da área pública. Como concurso, também era uma opção, né? Para mim. Então, vamos fazer uma especialização da área, ou como indicação, ou como terceirizado, ou tendo essas opções. E Brasília também bastante aquecedor, um mercado do trabalho, tirando, na minha opinião, São Paulo, né? Que é um vasto campo para atuação do secretariado executivo. Eu vejo Brasília como a segunda opção. Então, eu escolhi Brasília para nadar e crescer aqui. Até porque, pela minha percepção, o secretariado executivo, a formação acadêmica lá em Pernambuco, só tem na Federal de Pernambuco. E aí o mercado ele não é tão vasto como é Brasília, onde a gente tem universidade pública, particular, então tem esse grande misto, né? E aqui é o coração da organização pública do nosso país, né? O Distrito Federal. Por essa opção, vim para cá. Mas trabalhei, né, de 2018 até setembro de 2019, nesse período aí como secretário executivo em empresas na área de educação e do mundo dos negócios. Depois eu fiz a pós-graduação em docência na educação superior, porque após em assessoria ela não deu certo, não fechou turma, e eu já estava aqui em Brasília. E aí foi quando eu fui fazer, antes de fazer a pós, eu fiz um curso técnico no Instituto Federal de Brasília. Foi quando eu conheci o nosso colega, né, o Jefferson Sampaio, que é um grande amigo. E no diálogo com ele, conversando sobre a profissão, ele me falou, nossa, você tem perfil para ser professor. E antes, que eu não contei no começo aqui da nossa entrevista, antes de eu ir para o secretariado, eu fiz um ano de licenciatura na Estadual de Pernambuco, licenciatura em Geografia. Eu já tinha esse pesquisa, esse fazer da docência, essa primeira chama. Só que eu não era para ser na geografia, não era para ser na licenciatura em geografia, era para ser no secretariado. Hoje eu entendo que as coisas é como Deus quer, né? E aí, conversando com ele, foi quando eu optei realmente em fazer a pós-graduação em docência, porque quando aparecesse alguma oportunidade, curso
técnico profissionalizante da área, eu seria um secretário executivo de formação e teria uma pós-graduação em docência que me habilitava ali a ter técnicas de ensino. Esse foi o grande propósito. E foi feito, assim, terminando após, 2 meses depois, já estava assumindo sala de aula. E aí foi quando eu vejo que a minha atuação profissional ela teve uma mudança, né? Aí a questão da marca pessoal, eu já comecei a ser conhecido como professor Eduardo Edilson, né? E eu saí daquele, eu falo muito, eu falei em uma entrevista minha, eu saí daquele secretário escondido, eu era apenas seria a palavra, mas eu era mais um secretário executivo que trabalhava, que amava a minha profissão, sempre adorei o secretariado executivo. Eu falo até mais, no e-book que eu escrevi com o Jefferson, eu falo, o secretariado executivo me mantém desde os 19 anos. Então, o secretariado paga minhas contas e tá tudo bem. Eu acho que é isso, né? Quando a gente faz o que a gente gosta e tem um retorno financeiro, aí a paixão aumenta, né? No meu caso. E aí comecei a trabalhar como professor. Depois eu vi que trabalhar como professor a gente também tem que estar engajado com a pesquisa, com a leitura, para ser envolvido. E aí foi quando eu comecei minhas primeiras pesquisas, né? Que foi vinculada ao homem no secretariado, por saber e ter passado algumas dificuldades na graduação, por inserção no mercado de trabalho desde o estágio, depois como formado na área de secretariado executivo. E aí veio a ideia, junto com o Jefferson Sampaio, da gente pesquisar sobre essa questão da inserção do homem no secretariado, né? E lançamos o e-book, o livro digital, ano passado, com secretários, um livro escrito por secretários executivos. Fizemos uma pesquisa tivemos 9 estados, mais o Distrito Federal. Secretários executivos responderam aí desses estados, para conversando, compartilhando suas experiências profissionais nessa questão da dificuldade, né? Mas a gente vê que é algo cultural que está sendo mudado e nosso foco foi atingido, né? Que é trazer resultados positivos dessa questão, que é falar sobre o homem no secretariado nos eventos, que é conversar sobre a secretária, sobre essa dificuldade no homem no secretariado, que é mostrar que a profissão ela é assexuada, né? E temos bons e enormes secretários executivos aí atuando no mercado de trabalho. Esse é um Muito pouco do meu interessante. resumo. É muito interessante porque no último FISEC, né, 2020, nós tivemos um painel exclusivamente de secretários, né? Inclusive o professor Jefferson também estava presente, e cada um com uma atuação diferente, né? Dois efetivamente numa atuação muito forte, né? Dentro do mundo corporativo, né? E o Jefferson no mundo acadêmico, né? Então teve um mix muito interessante. Esse livro que vocês, não somente o livro, né, mas vocês são ativistas, né, dentro dessa expressão do homem no secretariado executivo, né? O pessoal que fez parte desse livro e tudo, tanto do meio corporativo quanto acadêmico, fala um pouquinho sobre esse livro, para o pessoal conhecer, né, e também saber como que eles podem estar adquirindo o livro. Perfeito. O livro, qualquer pessoa pode adquirir ele pelo site do Comitê de Secretariado aqui do Distrito Federal, gratuitamente, lá em e-books, ele está disponível para leitura. A gente quis fazer uma pesquisa e uma escrita muito gostosa de ler, né? A gente tende... A princípio poderia ser, a gente precisava fazer um artigo sobre a pesquisa, né? Fazer a pesquisa, montar aquele artigo com referências e tudo. Depois a gente sentou e falou, não, vamos fazer um livro mais gostoso de ler, no sentido de que as pessoas se identifiquem na leitura, tanto que ele é um livro simples, né? É um texto simples e gostoso. Como é que ele é pré-dividido? Primeiro a gente mostra quem são os nossos respondentes, que a gente escolheu colocá-los como coautores, né? Porque eles falam sobre a sua atuação, então a gente mostra de onde eles falam, onde eles se formaram, onde eles trabalham, né? Depois a gente mostra a atuação do homem no secretariado macro. O que seria esse macro? Alguns profissionais não atuam como secretário executivo lá da nomenclatura da sua contratação, né? Carteira de trabalho assinada, digamos assim. Mas trabalham como assistente administrativo, trabalham como auxiliar administrativo, digitador, entre outras profissões, nomenclaturas, mas com diversas atuações das técnicas de secretariado, para mostrar que nós temos caminho e não ficar fechado. Eu finalizei o curso, secretariado executivo ou técnico ou superior, e tenho que apenas aceitar a proposta de secretário executivo ou de técnico em secretariado. Nós temos um campo macro, né, amplo, e aí foi uma das coisas que a gente quis mostrar no livro, e dizer que esse caminho também é possibilidades, existem essas possibilidades, né? E por último, a gente finaliza
o texto mostrando que essa dificuldade do homem no secretariado, ela é existente, né, pela uma questão cultural. De muito tempo, as mulheres dominaram o mercado de secretariado, e aí a gente acredita que de 2000 para cá, porque teve essa maior inserção do homem no secretariado, na profissionalização, né, entrar na graduação ou no curso técnico, e aí os grandes executivos ou a grande massa do mercado está começando a receber esses profissionais agora, né? E a gente finaliza aí deixando esses enquetes, essas questões para esses próximos profissionais que estão aí na graduação e esses profissionais que estão no mercado de trabalho, mostrando esse caminho que ele é existente. Muito legal, muito legal. Não se preocupe que a gente vai colocar todas as informações no descritivo para que vocês possam também entrar, né, no Exato. site do Comitê de Brasília, do Distrito Federal, porque vale a pena todo mundo realmente acessar, né? E eu sei que você tem muita paixão também por pesquisas, né? Com certeza, né, esse DNA de educador, né, de docente, né, que ele cresceu muito na tua atuação prática mesmo, né, nisso. E comenta conosco como que foi 2020 dentro, né, dessa atuação com toda essa pandemia e tudo, certo? E como que você visualiza 2021? Perfeito. O ano de 2020, eu já estava totalmente inserido com a docência, né? Eu já comecei em janeiro com uma contratação, depois em março com outra contratação. Eu trabalho em duas instituições e como professor. Então, já foi a dificuldade de sair do presencial para o online. E eu terminei após em julho de 2019. Em setembro, eu estava atuando como professor em 3 períodos, manhã, tarde e noite, cursos presenciais, né? E era um projeto do governo aqui do Distrito Federal para cursos profissionalizantes. E aí, em janeiro, fui aprovado na instituição INTED, que é o Instituto de Educação, para ser professor no curso técnico em secretariado. Em março, eu entrei no SENAC. E aí eu estava ali caminhando muito bem na questão do presencial, e aí veio esse baque da pandemia para online. Primeiro momento, eu pensei, e agora? Né? Porque eu não tenho tanta experiência como um professor, de certa forma, para migrar para um momento que vai ser aula online, remota, e ter as dificuldades, que eu acredito que muitos professores tiveram essa dificuldade. Né? É claro que de nível técnico e superior, a gente teve, talvez, né, teve menos, porque o aluno ele é mais interessado, né, diferente para ensino básico, de ensino fundamental, infantil e médio. O aluno ele já está ali, às vezes, pagando para fazer aquele curso, ele já é mais interessado para se formar, se profissionalizar e ir para o mercado. Mas eu senti um pouco de dificuldade dessa minha própria mudança, né? Tanto que minhas aulas eu faço essa técnica até hoje. Eu converso com meus alunos sempre. Às vezes eu chamo 5, 6 alunos para ler comigo o slide, para explicar o que eles entenderam, para ver se ele está online, né? Então, a gente teve que formar técnicas na área lá para ministrar nossas aulas, porque senão a gente pode perder esse aluno no sentido de o aluno não ligar a câmera ou entrar na sala de aula e não estar conosco, e não aprender no processo. Apesar que, tudo bem, pode ser que o aluno vá para a sala e fique lá, em outro mundo, né? Pode acontecer. Mas aí o professor ele consegue ver quando o aluno está no outro mundo e tenta fisgar, volta para mim, né? Chama aquele aluno. No online, a gente já estava com essa dificuldade. E agora? E assim, de verdade, quando eu fui formando as minhas turmas nesse processo, o retorno positivo desses alunos foi me confirmando que eu estava fazendo pelo caminho certo. Esse diálogo com o aluno em todas as aulas, esse fazer a chamada começo, meio e fim, para ver se ele realmente estava presente, essas atividades que é 2 dias sim, 2 dias não, para fazer com que eles façam esses resumos, essas observações do conteúdo, para eu entender que realmente o meu aluno está presente. Então, essa foi a minha grande mudança para o ano 2020, né? Em 2020, para mim, Pepita, foi um grande ano, assim, particularmente falando, foi quando eu comecei a ser conhecido no mercado do secretariado, né? Em nível nacional, de certa forma, e no mercado acadêmico, né? Eu venho trabalhando a minha atuação, a minha formação desde 2019, final de 2018, 2019, para passar nos processos seletivos que eu passei, para mostrar a minha pesquisa, mostrar o meu trabalho. Em 2020, essa recompensa veio. Veio como professor, veio também depois que eu entrei no Comitê de Secretariado do Distrito Federal e consegui colocar alguns projetos na prática. Veio quando algumas universidades no Brasil começaram a me convidar para palestrar
sobre a atuação do secretariado, sobre o secretariado no momento da pandemia, sobre técnicas secretariais. E isso, para mim, foi muito importante, né? Que é aí onde a gente vê o retorno de tanta pesquisa, de tanto estudo que a gente divulga, que a gente quer levar para as outras pessoas, né? Que é aquilo, o secretariado, de fato, mudou a minha vida. Foi uma opção e eu já, por me identificar com a profissão e quando eu atuei há quase 5 anos como secretário executivo nas instituições, eu quis ser um bom profissional de secretariado executivo. E fui, eu tenho certeza disso. Você ligar para qualquer chefe meu, qualquer coordenadora minha, ela vai falar muito bem da minha atuação quando eu trabalhava no mundo corporativo. Porque é isso, o secretariado também me trouxe essas questões. E aí, quando eu vim para a docência, e aí eu vejo, não, agora traz esse outro ponto positivo, né? E os alunos, eles gostam bastante da minha aula, assim, eu tento sempre trazer a teoria com a prática, né? Hoje, eu já estou há quase 2 anos um ano e meio fora da atuação, mas eu converso muito com profissionais de secretariado executivo para entender como é que está essa atuação no momento da pandemia, por exemplo, porque eu quero trazer muito a teoria e a prática, como a gente pega a teoria e a prática. Meus planos para 2021 é permanecer na docência, estou fazendo cursos específicos, né? Permanecer na docência, entrar no mestrado, meu próximo passo, né? Acadêmico, preciso muito desse entrar no mestrado acadêmico, e entrar como membro agora do grupo Pepita Secretárias Clube, é um dos meus projetos, para 2021, eu já estava planejando isso. No momento certo foi que eu pude conversar e entrar, porque eu acho muito importante para a minha atuação profissional, e é isso. Muito legal, muito legal. E é interessante, assim, que quando você fala assim, nossa, flui, né? Uma paixão, uma conexão muito grande, né? Com o teu propósito, né? Com os teus valores e tudo. E com certeza você tem características, virtudes, forças, né? Que realmente tem facilitado, né? Essa tua projeção, porque está totalmente integrado, né? Com tua paixão realmente genuína, né? Que não é somente paixão, você é de fato um ativista, né? Isso passa, né, quando você fala, né? Isso envolve. Fico muito, muito contente com isso, muito contente de termos cada vez mais pessoas que realmente estão sendo referências, né? Com várias possibilidades, né? De ampliar, né, as oportunidades para todo mundo, né? É abraçar Exato. mesmo a diversidade, né? E poder potencializar em cima do que você tem, né, de competências, de habilidades, né? E da paixão, né, pela tua profissão, né? Isso é muito, muito claro mesmo. E estou muito contente de ter você conosco. E com também. certeza, esse ano já sinto que vamos estar muito mais próximos mesmo, né? E eu gostaria que você passasse assim, a mensagem final para a comunidade de secretárias e secretários do Brasil e do mundo que estão assistindo essa tua entrevista. Que bacana, que responsabilidade. Antes de passar essa mensagem, eu vou contar uma rápida história que eu lembrei agora você falando, né, para entender como as coisas acontecem naturalmente quando a gente realmente se entende no que a gente faz, onde a gente quer chegar, né? No dia da minha colação de grau, eu fui o responsável por fazer a leitura do juramento da profissão de secretariado, né? Tinha o orador, que é aquela pessoa que vai fazer aquele discurso, e tinha o juramentista. E eu era o juramentista, e na colação de grau tinha os cursos lá do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Federal de Pernambuco, administração, contabilidade, secretariado, ciências atuariais, hotelaria, turismo, eu não lembro, acho que tinha mais 2, né? E aí era um juramentista para cada turma, e aí eu ia lá, só fazia o juramento da profissão de secretariado executivo, e uma pessoa só que representaria todos os alunos para fazer o discurso. E aí, quando subiu aquela filinha de 8 estudantes para fazer o juramento, eu chamei lá a pessoa que estava organizando o evento, falei, será que eu posso falar 2 palavrinhas antes de ler o juramento? Ele falou, não, você só vai ler o juramento. Aí, novamente, né? E aí o auditório enorme lá no centro de Pernambuco, com várias pessoas, com o reitor da faculdade, os professores, e eu tinha aquilo no meu coração, né? Eu preciso falar sobre 2 coisinhas. Eu chamei ele, mas se eu falar, você vai me interromper? Ele falou, provavelmente, mas mesmo assim, mesmo assim, eu tive essa coragem de falar. Em resumo, o que é que eu falei? Eu até tenho esse vídeo no meu Instagram, bem lá nas últimas imagens.
que eu estava me formando, estava muito orgulhoso sobre a profissão de secretariado executivo, que a profissão de secretariado executivo, ela abraça a comunidade, ela é assexuada, ela não é para homem nem para mulher. Tinha poucos alunos, poucos homens se formando ali, e todos os alunos estavam se formando, a maioria estavam empregados. Então, é uma profissão acolhedora. E eu precisava falar sobre essa questão também do homem no secretariado, né? Ali parecia que já, pronto, aqui eu dei o pontapé inicial sobre o meu ativismo no secretariado. E depois da atuação e tudo, como eu comecei a trabalhar e pesquisando, mesmo assim eu era aquele quietinho, pesquisava para mim, conversava comigo, e depois, quando eu entrei para a docência, foi que eu peguei todo esse material que eu já estava construindo, enquanto profissional, e falei, não, agora eu vou realmente lutar pela categoria em diversos aspectos, né? E eu falo sempre para meus alunos, falo para profissionais em cursos que eu participo, em palestras, e vou deixar aqui nesse vídeo a identificação profissional. Eu acho muito importante a gente se identificar enquanto profissional de secretariado executivo. A nossa essência, o nosso cerne, as nossas técnicas. Quando a gente ama o que faz, a gente com certeza vai ser um profissional diferenciado, né? Eu não posso julgar nunca que quem não se identifica com o secretariado não é um bom profissional, mas eu vejo que quem se identifica, quem ama o que faz, é um profissional brilhante e consegue ter uma excelente carreira. Muito legal, muito legal. Bravíssimo, bravíssimo. Obrigado. Nossa, você fala com o coração, né? Você, além de você ter uma mente brilhante e tudo, né? E você efetivamente é um ativista, né? Ou seja, você vai liderando, você tem, né? Esse DNA, né? De pioneiro, né? De abrindo frentes e tudo. Esse livro que vocês também fizeram, esse e-book e tudo, fabuloso, fabuloso. E você tem esse ingrediente, né, da eterna curiosidade, né, ligada, né, à parte científica mesmo, né, de pesquisar, curiosidade, pesquisar para trazer coisas novas, para trazer realmente conhecimento, né, e distribuir, né, que é a alma, o coração do educador, querer distribuir, disseminar, né? Eu aplaudo isso, eu fico realmente muito, muito feliz mesmo, né? E vai ser muito bacana, porque todos vão poder, agora que nós estamos nessa corrente de cada vez mais trazer secretárias e secretários do Brasil e do mundo, para que cada um deixe, né, a sua mensagem, né, a sua marca registrada e tudo, para que a gente possa ver a diversidade, assim, é um universo enorme de possibilidades, né? E você já está falando dentro disso. Eu vejo você como um personagem assim que tem várias habilidades para poder estar cada vez mais unindo também o mundo corporativo com o mundo acadêmico. Mundo acadêmico. Eu gosto de conversar com esses dois mundos, eu acho essencial, né? Não tirar um para colocar o outro, os dois eles precisam estar unidos, né? O secretariado executivo ele está dentro das ciências sociais aplicadas, né? Ele vai para a aplicação, né? A gente não é uma ciência no Brasil, então a gente vai para a aplicação. Então esses dois mundos têm que estar sempre conversando. Muito bacana, muito bacana. Eduardo, super obrigado por essa entrevista. Nós estaremos cada vez mais juntos. Secretárias e secretários do Brasil e do mundo, acompanhem o canal do YouTube Pepito Secretaries Club, porque as entrevistas desse mês estão incríveis. Um grande beijo para todos vocês. Muito obrigado de coração, Eduardo. Beijo. Beijão.